Boa noite, pessoal. Boa noite, meus queridos e minhas queridas. Boa noite, Patrícia. Tudo bem? Seja bem-vinda. Oi, Tânia. Boa noite. Anelisa. Oi, Juju. Gente, a Juju voltou para a faculdade ontem, segunda-feira. Então, o meu braço direito não está aqui do meu lado esquerdo. Ela está na faculdade agora, mas ela entrou, ela está na sala. E, de qualquer maneira, o que ela puder responder, porque quando eu estou fazendo a live, muitas vezes vocês fazem os seus comentários, eu não respondo de pronto, porque senão eu perco também a minha linha de raciocínio e me desorganizo. Então, a Juliana sempre fica no back, no suporte, para dar as devidas respostas a quem fizer perguntas. Então, gente, vamos entrando, vamos nos instalando. Chamem todos os seus amigos, seus familiares, as pessoas que precisam entender sobre TDAH. A Juju já colocou aqui, ó, vou tentar ajudar o máximo, como sempre, gente, tá? Então, muitos corações, porque os corações trazem outros corações para essa live. E é importante que muitas pessoas conheçam, gente, que as pessoas se eduquem, se informem com relação ao TDAH, já que a live é sobre TDAH. Então, vou dar... Que horas são? 9h03. Vou dar só mais um minutinho para a gente poder falar sobre o nosso tema. Lembra que semana passada, quem esteve presente, a gente já tinha definido o tema dessa terça-feira, que é como fazer um planejamento realista e se manter nele. É uma grande dificuldade para as pessoas que têm TDAH criar uma lista realista. O que é esse realista? Uma lista na qual vocês consigam cumprir as suas tarefas. E como cumprir essas tarefas? Porque na cabeça de vocês tudo sempre é extremamente importante, deveras importante, tudo é urgência, tudo vocês têm que fazer para ontem, mas as coisas não são assim. E hoje a live é exatamente sobre isso. Vocês vão aprender a fazer uma lista, a realmente elaborar isso e se manter nessa lista. Então, não se esqueçam, toda live é importante que vocês tenham um caderno para fazer as suas anotações, para quaisquer perguntas que vocês queiram fazer depois da live ou mesmo durante a live, para não esquecer aquilo que passou pela cabeça de vocês, algum insight, alguma coisa que chamou a atenção de vocês e que seja importante que vocês queiram respostas. Então, é importante ter um bloco, de preferência um caderno, tá? Nada de folha solta, porque junta muita pilha e vai desorganizar. Então, procurem ter um caderno, já deixa assim próprio para a live, para as lives das terças-feiras, para vocês fazerem as suas anotações e até fazerem uma revisão de coisas que vocês aprenderam que foram interessantes. Outro lembrete, gente, as lives, eu acredito que a Juliana ela vai até responder, vai endossar o que eu estou falando. A Juju já subiu para o YouTube, que é o canal, o meu canal no YouTube, que é a Help Organização. 7 lives, se eu não me engano, a Juliana já disponibilizou no YouTube. Então, quem não assistiu, já pode assistir. Não tem desculpa, é só 1 hora, é só se programar. Assista meia hora de manhã, meia hora à noite, ou meia hora de manhã, meia hora à tarde, mas assista para vocês se informarem e se educarem. Tá bom, gente? Isso mesmo, a Juju falou que são 7. Então, vamos dar início à live de hoje. Meus queridos e minhas queridas TDAHzinhos. Sejam bem-vindos à live de hoje, que vocês estejam bem instalados. E vamos partir para o tema de hoje. Como fazer um planejamento realista e se manter nele. Sejam todos muito bem-vindos. Cada vez que eu vejo mais pessoas presenciando as lives, eu fico muito feliz, porque é importante que vocês todos que tenham TDAH se informem, se eduquem para educar os outros, para educar as pessoas que não têm a mínima ideia do que seja o TDAH, as suas consequências, os sintomas, as suas apresentações, tá bom? Então, a questão do planejamento realista e se manter nele. Primeiro, eu quero fazer uma puxada com relação
uma das características que está relacionada a uma das funções executivas do TDAH, que é uma grande dificuldade. Vocês têm uma deficiência com relação ao tempo. O tempo para vocês funciona de uma maneira totalmente diferente. Então, essa percepção do tempo, do passar do tempo, vai de acordo com o tipo de cérebro de cada pessoa. Eu assisti uma teleclass recentemente do ICD, que é um instituto no qual eu sou membro e que eu estudo exatamente para poder passar muitas informações para vocês. E a apresentadora dessa teleclass, ela falou exatamente sobre o tempo, né? O tempo é uma coisa invisível, o tempo é uma coisa abstrata. Então, como sentir esse tempo, né? Realmente, como criar uma agenda, como criar uma lista de tarefas nas quais vocês possam cumprir, que ela seja realizável e que vocês consigam se manter nela. Então, tudo isso tem a ver com o quê? Com o tipo de cérebro que a gente tem. E ela citou o tipo de cérebro das pessoas que têm TDAH, na qual ela se inclui não com TDAH, mas o tipo de cérebro que ela citou, o tipo de cérebro seria floating. Quer dizer, é aquela pessoa que vive assim, flutuando, né? Ela vive no espaço e não tem essa percepção do tempo. E é exatamente essa dificuldade que faz com que ela, na vida prática, não consiga gerenciar muitas coisas. Então, você sabia que as pessoas com transtorno de déficit de atenção vivenciam o gerenciamento do tempo e o tempo em si de maneira bem diferente das pessoas que não têm o TDAH? Você já sabia disso? Então, o que acontece, né? Em vez de acontecer assim, uma série de momentos que se sucedem de uma maneira previsível, as pessoas com TDAH sentem um tempo como um longo now, um longo agora. Vocês, por isso que é difícil vocês se planejarem, é por isso que vocês pensarem assim, daqui a 2 semanas eu tenho que entregar o relatório para o meu chefe, daqui a 6 meses eu vou entrar de férias, vou viajar, vou fazer a minha viagem. Vocês não se planejam, não é verdade? Vocês não têm dificuldade para planejar essas coisas, para darem conta desse... Lá na frente para vocês não existem. Ou é o agora ou o não agora. Vocês se identificam com isso? Isso faz sentido na cabeça de vocês que o tempo para vocês lá na frente não existe? Esse por vir não existe na cabeça de vocês. Então, isso, a Tânia já falou, como me identifico. Então, é exatamente como o cérebro de vocês funciona. O tempo para vocês é o agora. Então, realmente, pensar lá na frente se torna uma grande dificuldade. Então, esse now, exatamente esse momento de vocês pensarem no agora, ele é positivo, é uma força para vocês, é um ponto forte sim para vocês. Mas quando se trata de resolver problemas e lidar com crises. E isso certamente torna o dia muito mais acelerado, muito mais rápido. Esses momentos, por isso que vocês são em inglês, gente, desculpa falar às vezes muitas palavras em inglês, porque todo o material que eu tenho é em inglês. Então, assim, a minha cabeça funciona em inglês e português. E muitas vezes eu não consigo traduzir ao mesmo tempo. Então, assim, vocês são faster thinkers, quer dizer, vocês pensam muito rápido em muitas situações, e principalmente em situações de urgência, em situações que vocês precisam agir rapidamente. Por isso que vocês falam rápido também, porque vocês têm muitas vezes esse modo acelerado. Mas a maneira de enfrentar e gerenciar o tempo das pessoas com TDAH complica às vezes as coisas. Por quê? Principalmente quando você estiver querendo concluir as tarefas do seu dia a dia. E isso é o que torna realmente complicado esse gerenciamento do tempo. Então, assim, existe uma organizadora americana, exatamente a fundadora do ICD, que na época era um grupo de estudos, a Judith Kohlberg. Ela diz assim o seguinte, que ela tinha uma cliente que ela explicava o senso de tempo da seguinte maneira. E essa cliente dizia assim para ela: cada dia se passa como um barco sem leme.
avança pelas corredeiras, bate contra as rochas e finalmente eu aterriço na praia. Acabo de completar apenas uma ou duas tarefas da minha lista. É muito frustrante, é sempre frustrante. Quer dizer, ela vem naquela avalanche, mas quando acaba o dia, quando ela percebe, ela só fez poucas coisas daquela lista interminável que com certeza ela criou. Você tinha que ser personal organizer da vida. Patrícia, eu busco o equilíbrio, não é? É que a gente estava conversando. A gente precisa ter equilíbrio em todas as facetas da nossa vida. Não é somente com o tempo. Em todas as áreas da nossa vida, a gente precisa realmente se organizar, se equilibrar e dar conta de tudo. Mas tudo isso, gente, é possível, tá bom? Então, essa cliente dela dizia assim, que ela vinha exatamente como uma corredeira, quando realmente gostei, me descreveu perfeitamente, que bom. Que a pessoa vai naquela avalanche, quando vê, só completou 2 tarefas e acaba frustrado, vocês acabam ficando muito frustrados, porque vocês fazem aquela lista irrealística de 50 tarefas em um dia, né, onde existem outras coisas que vocês precisam fazer, e vocês acabam se sentindo frustrados porque não dão conta e não conseguem realizar tudo o que queriam. Mas, para realizar tudo o que você precisa fazer todos os dias com a máxima eficiência e o mínimo de trabalho, você vai precisar, sim, muito mais do que um calendário ou uma lista de tarefas. Então, assim, eu já peguei clientes que já foram meticulosos sobre a manutenção das suas agendas, tudo, e ainda assim eram habitualmente atrasados para reuniões, para eventos. Isso, quiçá, se eles aparecessem, porque ainda tinha a questão do lembrar daquele evento, lembrar daquela reunião, e às vezes não apareciam. E também tem clientes com listas de tarefas que levam tanto tempo, que são tão grandes, que levam assim 2 vidas, 2 encarnações para a pessoa realmente concluir tudo, porque ela jamais iria conseguir tanta coisa que ela coloca na lista. Aí é exatamente isso, é uma lista que não é realizável, é uma lista que não tem como fazer. A Tânia diz, nossa, eu sou assim e quero acabar rápido a tarefa. E às vezes começo outra antes de acabar a primeira. Então assim, Tânia, já vou dar uma resposta rapidinha. O ideal, Tânia, assim, foi essa teleclass que eu ouvi. Criar listas muito longas, esqueça. Crie listas pequenas, listas curtas e realizáveis e que vocês alcancem aquilo que você deseja. E sempre começou uma tarefa, termine essa tarefa. Não pule para outra enquanto você não terminar aquilo que você estava fazendo. Isso é muito, muito, muito comum entre vocês que têm TDAH. Vocês querem começar várias coisas ao mesmo tempo e não terminam nada. Quando chega no final do dia, vocês ficam olhando, caramba, eu tenho tudo isso para terminar, não terminei nada. Exatamente, porque vocês querem fazer tudo ao mesmo tempo. E isso não é produtivo. Então, gente, dica, sempre anote, bota no espelho, eu preciso terminar aquilo que eu comecei. Não parta para outra coisa, não abrace nada se você ainda não terminou o que você precisa terminar, ok? Então, vamos agora anotar. Eu quero que vocês anotem, peguem um caderno. Estão preparados? Todo mundo com o caderno nas mãos? Oi, Nice, tudo bem? Exatamente para vocês entenderem como vocês vão criar essa lista de tarefas. E assim, gente, agenda e lista, ela é a base da organização. Em tudo que vocês fizerem, é importante que vocês criem o hábito de ter uma agenda e de criar listas. Cíntia, por quê? Ai, Cíntia, é muito chato. Não interessa a maneira que vai ser
essa lista, essa agenda, se vai ser de papel, se vai ser digital, se vai ser no notebook, porque cada um tem uma maneira de ser, cada um tem uma maneira de reter as informações. Então, vou dar até pela Juliana. A Juliana é uma pessoa extremamente digital. Ela já tentou escrever em agenda de papel, mas ela não funciona. E não é uma questão de idade, não, gente, porque a Juliana tem 25 anos, a Tamara, minha filha, tem 20. A Tamara, minha filha, não é nada digital. A Tamara é do papel. Ela literalmente, ela precisa escrever, ela precisa colorir, ela precisa desenhar para lembrar das informações que ela deseja lembrar. Então, essa percepção que tem a ver como vocês aprendem, como vocês retêm uma informação, como vocês vão lembrar dessa informação. Vai ser no digital? Vai ser no papel? Não me importa. O importante é que vocês tenham a ferramenta ideal para vocês, para cada um de vocês. Eu sou do papel. Eu funciono muito bem, eu amo escrever. Então, eu preciso escrever. Sendo que educadores dizem que o processo de escrever, ele trabalha o nosso cognitivo. E trabalha em diversas formas. E faz com que a gente retenha as informações de uma maneira mais precisa. Eu percebo assim. Eu sou uma pessoa que eu tenho memória fotográfica. Eu sou uma pessoa que, quando eu escrevo e estou lendo ao mesmo tempo, não, eu não tenho. Mas tem a ver realmente... eu não sei o seu nome. Nós temos, cada um tem uma forma de aprender. E isso tem a ver com a nossa percepção. Se você é uma pessoa visual, se você é uma pessoa mais auditiva. Então, na questão da escrita, essa teleclass que eu vi e que ela auxilia muitas pessoas com grandes dificuldades de aprendizagem, de realmente fazer as suas coisas, ela cita exatamente isso, que o ato de escrever, ele trabalha muito o nosso cognitivo. Então, você pode tentar, se você quiser tentar uma agenda de papel, ou se você já perceber, não, Cíntia, eu não funciono com papel, eu sou puramente digital. Gente, não tem problema nenhum. O mais interessante é que você tenha a ferramenta ideal para você. Agora, agenda e lista, para que serve isso? É para você eliminar tudo que é papelzinho que você costuma fazer as suas anotações ao longo do dia. Então, se você não centraliza as suas informações, você anota num guardanapo, você anota num post-it, você rasga um pedaço de papel e faz uma anotação, você pega um folder, faz uma anotação, você vai juntando um bando de papéis, você chega em casa, ou então está socado dentro da sua bolsa, um bando de papéis, e você não tem a mínima lembrança do que aquilo ali... É igual cartão de visita. Você junta um bando de cartão de visita, você não usa, aí você nem lembra mais da pessoa, não lembra nem mais de que evento foi. Fica, caramba, quem é essa pessoa? Por quê? Porque realmente você não vai lembrar. Então, a agenda e a lista é exatamente para eliminar esses papeizinhos. É você centralizar num único local tudo o que você precisa fazer. Então, vamos lá, gente. Etapa 1. Vamos anotar. Crie sua lista de tarefas mestre. O que é isso? Uma lista de tarefas mestre deve conter tudo o que está atualmente na sua vida. Tudo o que você precisa fazer. Claro, gente, eu falo tudo. Vocês têm percepção que muitas coisas podem ainda vir a acontecer, mas procurem realmente colocar tudo dentro dessa lista. E eu estou falando também tanto de coisas grandes como planejar um casamento, você mudar de residência, que aí é um planejamento de mudança, até tarefas simples como pendurar uma foto, sair com o cachorro, ir lá fora comprar ração, desde as coisas grandes quanto as coisas simples. Para criar a lista principal, reúna todos os lembretes que você mesmo escreveu nos últimos dias. Os pedaços de papel, notas adesivas, guardanapos, envelopes e assim por diante. E coloque-os
em uma única lista. Então, essa única lista, mestre, você pode adotar um caderno, ou se você preferir imprimir, você imprime, você pode até personalizar, mas também não vai hiperfocar nessa personalização da lista, para poder realmente ter uma lista simples. Você vai relacionar tudo que você tem em termos de atividades. Sem colocar data, sem colocar horário, você vai falar tudo que você precisa fazer. Casamento, dia tal, mudança daqui a 2 meses, tudo você vai escrever nessa lista mestre. Exatamente, compilar numa única lista. Então, transcreva a lista em um único documento. Que aí vamos para a parte do computador se você for uma pessoa digital. Num documento de processamento de texto. Vai ser uma lista mestre computadorizada. E ela realmente é muito mais fácil de atualizar do que uma lista mestre em papel. Lógico que nos Estados Unidos isso é muito comum. Você compra tanto as agendas, os planners, né? Lá tem planner semanal, planner mensal, planner anual, você compra refis desses planners, mas assim, entra a questão ecológica, quem for uma pessoa muito voltada também para economizar o papel não vai ser muito adepto disso, como é minha filha Tamara. Então, a Tamara cria muito as listas dela, de acordo com ela personaliza realmente as listas dela, mas isso também você pode encontrar vários tipos de listas, gente, em computador, se você quiser imprimir, para facilitar a sua vida. Eu sou mais assim, eu sou mais prática. Então, vamos. Primeiro é isso, criar uma lista mestre, onde você vai reunir todas as atividades, das grandes às pequenas, você vai colocar nessa lista mestre. Cada tarefa adicionada à sua lista, ela precisa ser simples, nada complicado. O que eu quero dizer com isso? O que é esse simples? É algo que você só vai fazer numa única ação. Por exemplo, dar um telefonema, comprar ração, comprar um martelo ou enviar um e-mail para alguém. E também significa que você vai dividir projetos grandes, coisas grandes que você tem a fazer, em etapas menores. Então, em vez de você colocar assim na sua lista, comprar carro novo, ou então mudança para Ubatuba, você vai botar assim, você vai criar etapas separadas. Como? No caso do carro, opções de pesquisa, calcular quanto gastar, determinar o valor de troca do carro antigo e assim por diante. Quer dizer, o comprar o carro não envolve várias ações que você precisa tomar até a venda desse carro? Então, em vez de você colocar só comprar um carro novo, o que você precisa fazer? Aí você vai criar essas etapas do que você precisa fazer para chegar no ponto de comprar um carro novo. Eu quero saber se vocês entenderam esse quebrar grandes projetos. Eu sei que tem um certo delay na resposta de vocês, mas eu quero que vocês digam sim ou não se vocês entenderam a proposta de quebrar esses grandes projetos. Vou dar um gole d'água. Juliana diz que sim, Tânia que sim, Alessandra sim. Bruninha Castorino, Consuelo sim, Alana sim. Tá. Gente, oi, Bru. Quem não entender, Rose sim. Quem não entender, pode perguntar para Juju, para eu dar continuidade para vocês, porque eu tenho bastante material aqui. Beijo, minha querida, saudade de vocês. Dá um beijo na Ivone, tá? E na Andressa. Então, a lista principal, essa lista mestre, ela pode conter dezenas de tarefas, de eventos.
Mas claro que tudo que você coloca na lista, você não pode realizar. Você não vai conseguir fazer tudo. Aí, o que acontece? Aí é que entra a questão principal, isso, GTD. Você definir o que é prioridade. E para vocês que têm TDAH, como eu falei no início, a dificuldade de vocês é que tudo vocês veem uma grande importância. Tudo para vocês é extremamente importante, vocês precisam fazer tudo ao mesmo tempo. Só que vocês não conseguem perceber como vocês têm essa dificuldade em mensurar o tempo das coisas, em mensurar o tempo que vocês realizam as suas tarefas, se vocês terão tempo disponível para fazer determinadas coisas, vocês acabam se atrapalhando, porque vocês colocam tudo como alta prioridade e vocês acreditam, porque vocês não têm o senso do tempo, vocês acreditam piamente que vai dar tempo e quando vocês percebem, não deu tempo, vocês não realizam. Então, esse sistema, qual é o sistema? É o sistema A, B e C, onde vocês, quando vocês começarem a olhar essas tarefas, vocês vão dar uma nota, mas não é uma nota, vocês vão classificar essas tarefas em níveis de prioridade. Então, vocês vão marcar os itens de alta prioridade, que é o A, que são coisas que você absolutamente você precisa fazer. Você precisa fazer e é hoje, você não tem como realmente adiar essa tarefa. Então, você vai colocar o A. Itens de menor prioridade são marcados com um B. E esse B, o que significa esse B? Beijo, Consuelo. Obrigada pela presença. Os itens B se você tiver tempo, aí você vai pegar, olhar as tarefas e vai ver o que é a A, que é alta prioridade, você precisa atender isso logo. O B, que é se você tiver tempo. E o C, quer dizer, é uma pequena chance que você tem de fazer. Então, claro que você pode usar números, quem preferir os números, for mais simpático aos números, pode usar 1, 2, 3. Você pode usar símbolos, você pode usar 2 estrelas, 1 estrela, você pode usar cores, adotar as cores primárias, né, que é azul, vermelho, amarelo. E também pode nomear se você for uma pessoa, assim, isso é uma característica muito comum no desorganizado crônico. E todo desorganizado crônico, como são pessoas nada racionais, como vocês não são nada racionais, e dentro do desorganizado crônico está a pessoa com TDAH, vocês às vezes olham um papel, vou dar um exemplo assim, né? Você vai criar um arquivo. Qual o nome que você vai dar assim? Nossa, isso aqui é um filhote de cruz credo. Que classificação é essa? É o que veio da sua mente, mas é a emoção. É como você sente aquele papel. Aquele papel, ele te dá essa reação. Gente, isso é um filhote de cruz credo. E você vai saber o que é. Então você não vai colocar assim, saúde, finanças, né? Aquela coisa bem racional, porque as técnicas convencionais de organização não servem para vocês. Eu já falei isso para vocês. Então, se vocês quiserem... Gostou, Juju, do filhote de cruz credo? Se vocês quiserem nomear isso, não tem problema. Contanto que vocês se achem, vocês consigam visualizar e entendam o que vocês estão fazendo. Então, a gente pode usar termos assim, agora, mais tarde ou em espera, vocês podem nomear, não tem problema nenhum. Segunda etapa, prepare o seu planner, agenda, prepare o seu planner, agenda. E o que você pode realizar depende do que, gente? Porque muitas vezes vocês criam as intermináveis listas de tarefas, mas o que vocês têm na mão para poder realizar as tarefas que vocês desejam? Vocês têm somente o tempo. E o tempo, gente, só tem 24 horas. Então, vocês precisam raciocinar que
esse tempo, ele não vai ser esticado. Vocês precisam criar uma lista que atenda às necessidades de vocês, às tarefas que vocês têm, mas vocês têm um tempo único, ele não vai se alargar. Vocês não podem criar essa mentalidade, eu queria que o tempo tivesse 48 horas. Não, porque vocês iriam continuar fazendo a mesma coisa que não deveria fazer, que é criar uma lista de tarefas interminável e inalcançável. Oi, Alorna! Seja bem-vinda, querida. Então, assim, você só pode realizar, depende de quanto tempo você tem disponível. Isso parece simples, né? Soa muito simples. No entanto, os adultos com TDAH superestimam a quantidade de tempo que têm porque não reconhecem quantas horas de cada dia já estão reservadas com obrigações, com compromissos, eventos e tarefas regulares. Isso não acontece com vocês? Vocês não têm a mínima lembrança de que vocês marcam para quarta-feira às 9 horas um compromisso, só que você já marcou com outra pessoa, você esqueceu. E vocês vão marcando e marcando, porque o tempo para vocês é como se não existisse. Vocês têm tempo, vocês superestimam o tempo. Então, vocês vão o quê? Vocês vão pegar essa agenda de vocês, o calendário, aí pode ser o smartphone, o planner, e vão inserir todas as tarefas que vocês têm, e aí sim, vão pegar da lista de tarefas, vão inserir na agenda com data e hora. Essa é a questão principal. Aquela lista que vocês relacionaram tudo que vocês precisam para fazer daqui a 2 semanas, daqui a 3 semanas, daqui a 6 meses, vocês vão jogar para a agenda, para o planner. Então, como eventos, aniversários, reuniões e compromissos, vocês vão colocar tudo isso. As tarefas que têm hora e data específicos. Eventos, aniversários, reuniões ou compromissos. Que compromissos são esses? Médico. São exames que você precisa fazer, quer dizer, você precisa inserir na sua agenda com data e hora específicos. Uma semana por vez, vocês não vão fazer isso de uma tacada só. É começar a criar o hábito de desenvolver um planejamento semanal. Quando é que vocês vão fazer esse planejamento semanal? Eu acho um bom dia de se fazer, uma sugestão seria domingo, que vocês reservam um tempo para vocês poderem ver a semana que vai chegar para fazer esse planejamento. Agende também todas as tarefas diárias e semanais que você faz rotineiramente, como fazer compras, fazer exercícios, fazer as contas do mês e assim por diante. Entendeu, gente? Então, vocês já têm coisas que habitualmente vocês já fazem. Então, vocês já precisam estipular igualmente a data que vocês fazem e o horário. Depois de inserir todas as tarefas diárias e urgentes em sua agenda, você poderá ver rapidamente quanto tempo realmente disponível você tem. Então, eu vou dar agora uma dica preciosíssima. Aliás, na realidade, eu vou dar 2 dicas. Quando vocês fizerem a sua agenda, seja ela de papel, pode ser de papel, vocês criem blocos de tempo. E quem gosta de cor, colore exatamente esse bloco de tempo. E os espaços em branco, que é exatamente o tempo que vocês têm que sobra para vocês inserirem alguma coisa. Então, eu tenho uma cliente que ela fala assim, Cíntia, eu preciso ler. Como é que eu vou inserir? Não adianta você ter a mentalidade de que, caramba, eu vou ler 2 horas. Eu preciso ler esse livro aqui 2 horas por dia. Você só vai ler esse livro durante esse período de tempo, 2 horas, se você tiver esse tempo disponível. Então, antes de você pensar e estipular um determinado período de tempo,
É necessário que você veja esse tempo, você veja, você criando a finalidade, gente, de você ter esse planejamento. É a questão da visualização, porque o tempo é uma coisa abstrata, o tempo é uma coisa invisível. Uma vez que você estabeleça numa agenda e consiga visualizar o seu planejamento, os espaços em branco entre uma atividade e outra é o espaço que vocês têm exatamente para trabalhar. Então vocês vão, caramba, eu tenho de 11 às 15, eu estou livre. O que eu posso inserir nesse horário? Entre 11 e 15. Vocês entenderam? A proposta de fazer o planejamento é uma questão importantíssima para vocês visualizarem o tempo, que é o calcanhar de Aquiles de vocês. Vocês não conseguem ver a passagem do tempo. Então, criar esse hábito, desenvolver o hábito de ter agenda, de criar listas, de realmente ter essa disposição visual, gente, isso é fundamental para vocês. E é um hábito. Olhar a agenda, criar lista, é hábito que precisa ser desenvolvido. E um hábito só pode ser desenvolvido através do exercício. Não é em uma semana, não é em 2 semanas, não é em um mês. Vocês precisam fincar o pé nesse hábito tempo suficiente para internalizar esse hábito. Então, assim, eu estou sendo muito enfática porque é uma coisa que ajuda demais vocês na questão do planejamento e de enxergar o tempo, para vocês poderem alcançar aquilo que vocês desejam. Então, é exatamente isso. Vocês montando, vocês vão ver de fato o tempo disponível que vocês têm para fazer tudo que vocês quiserem. Entendeu, gente? Terceiro passo. Coloque tudo junto. O que é tudo junto? Agora você tem duas coisas. Você tem uma lista principal de tudo que você precisa fazer, que é a lista mestre, com todas as atividades que você tem, e um calendário, uma agenda, um planner, que vai informar quanto tempo você tem disponível para todos os dias. É exatamente isso que eu falei para vocês. Uma vez que vocês dispõem, segunda-feira eu relaciono todas as minhas tarefas, terça-feira eu relaciono, quarta-feira, quinta-feira até domingo, vocês têm a visão geral entre os blocos de tempo que vocês firmaram para essas atividades, para fazer ginástica, para ir ao supermercado, para fazer as contas do mês, o tempo que vocês têm para estudar, ou quem está na faculdade, o tempo que vocês têm fechado, vocês criam um bloco de tempo. Tá bom, quarta-feira, o que sobrou de tempo aqui para mim? Vocês vão ver, e é isso que é importante para vocês. Então, vocês que têm TDAH, muitas vezes vocês têm expectativas irrealistas sobre o que vocês podem realizar em um único dia. Não é verdade? Vocês não criam expectativas irrealistas. Vocês viajam na maionese, viajam totalmente. Gente, eu vou fazer 50 itens hoje. Não vai, você não tem esse tempo para realizar tudo. Então, é verdade. Então, tudo tem alta prioridade, baixa prioridade, tem coisas que são urgentes, tem coisas que você pode delegar. Então, essa visão que vocês têm é irrealista, de querer fazer uma lista muito longa. Então, abocanhar mais do que você pode mastigar, gente, é receita para o fracasso e sinônimo de frustração. Então, se você quer se frustrar, se você quer ficar chateada com você mesma, você vai criar uma lista longa e você não vai realizar. E é por isso que você se frustra. Então, é essa mentalidade, é essa percepção que vocês precisam desenvolver. Entendeu? De que vocês criam uma lista irrealista. Como descobrir o seu plano de ação diário? Então, você vai olhar exatamente a página de hoje em sua agenda ou no seu planner e em seguida você vai analisar as prioridades A,
e B da sua lista principal. Você vai ver quantos itens da lista mestre são de alta prioridade e se você pode inserir algo a mais em torno dessas suas tarefas agendadas. Então, uma vez que tudo esteja disposto, que você vai ver o que é alta prioridade, tanto alta, as prioridades A e B. A, o que é? Vocês lembram o que é o A? Que é o que vocês não podem adiar. E o B realmente é o... Caramba, como é o B? O C é se você tiver tempo e o B é que realmente você tem que fazer. E vocês vão ter a visão do que vocês podem inserir nesses blocos de tempo. Só que eu quero que vocês considerem os seguintes pontos. Quando vocês fizerem essa análise, vocês vão inserir em torno das tarefas agendadas. Vocês vão perguntar assim: tendo em vista as coisas que eu já tenho agendadas para hoje, o meu plano é realístico? Ele é alcançável para mim ou eu estou criando uma coisa que realmente eu não vou alcançar? Por mais que você queira, você não vai alcançar. Então, vocês precisam dar uma olhada e realmente ter essa percepção. Realmente, tudo que eu estou colocando aqui não adianta, porque realmente eu não vou conseguir fazer. Esse é um ponto a considerar. Os outros pontos que vocês vão considerar é o seguinte. Aí são dicas assim também preciosas. O pior é que eu detesto delegar. Rose, mas às vezes é isso que vai te desafogar, é que vai fazer com que você fique menos sobrecarregado. Talvez essa questão de querer delegar, gente, podem ser duas coisas. A questão de vocês acharem que vocês precisam dar conta, vocês não podem realmente fracassar. O fato de vocês estarem delegando é sinônimo que vocês não dão conta. E qual é o problema disso? Da gente ter ajuda de alguém, não tem problema nenhum. E o segundo ponto, que talvez a questão de não querer delegar, seja uma personalidade controladora. Então a pessoa, ou perfeccionismo também, né? Ela não quer delegar alguma coisa, alguma tarefa a alguém, porque ela acha que faz direito. Talvez possa ser isso, são hipóteses, né? São suposições. Então assim, quais são os pontos que vocês precisam levar em consideração? Planejar fazer menos do que você acha que pode conseguir. Isso é importantíssimo. Planeje fazer menos do que você acha que pode conseguir. Por quê? Porque dessa forma você vai ter um tempo de sobra, um tempo extra, um saldo. No caso do quê? Você ficar presa no trânsito, do seu filho ficar doente ou por algum outro problema, alguma coisa imprevisível, um imprevisto, e você tem essa folga de tempo. Então, planeje fazer menos do que você acha que pode conseguir. Obrigada, Ângela. Inadiável, tem que fazer se tiver tempo e não tem prioridade. Isso. Segundo, lembre-se de deixar tempo suficiente para as refeições, porque você precisa se alimentar, bem como o seu deslocamento, compromissos e recados. Então, gente, essa questão de vocês terem... Por que muitas vezes vocês chegam atrasados? Né? Quem é que chega atrasado aqui geralmente nos seus compromissos? Porque não consegue perceber a passagem do tempo. Então, corações, gente, corações. Tem muitas pessoas assim, eu tenho hoje uma festa, eu tenho que estar lá 9 horas da noite. O seu cérebro registra só o 9. Só o 9. Eu tenho que estar lá às 9. Só que você se esquece que, para você estar lá às 9, vários passos você precisa tomar para não sair atrasada. Então, o ideal, gente, vocês precisam ter alarmes, vocês precisam contar com a ajuda de alguém para lembrar que vocês precisam sair. Vocês precisam de vários relógios, vocês precisam de relógio de pulso, de preferência o relógio analógico e não o digital, para vocês que possam ver a passagem do tempo, esse quadrante.
E vocês pensarem assim, tá bom, e fazer a engenharia, o movimento inverso. Eu tenho que estar lá às 9. Coloca um alarme, isso é dica, tá? Coloca um alarme para a hora que você tem que sair de casa. Por quê? Porque eu já perdi um voo para o Brasil porque achei que ia dar tempo. Com certeza. A Tamara, Tânia, a minha filha tem uma amiga que recentemente perdeu um voo para a Itália, que ela veio de férias para cá. Ela tem TDAH porque ela simplesmente nem se deu conta do horário do avião. Então isso é muito comum. Então quais são as dicas? Gente, é ter relógio, vocês precisam das ferramentas. Não adianta querer fugir das ferramentas que vão auxiliar vocês. É relógio, é alarme, é relógio espalhado pela casa. Isso é importantíssimo. Então, coloca um alarme. Eu tenho que estar lá às 9? Tá bom. Você mora longe. Então, que horas você tem que sair de casa? Eu tenho que sair de casa às 8 horas. O alarme vai soar às 8 horas. Esse é o tempo que você tem limite para sair de casa e não chegar atrasado. Aí vocês vão calcular o tempo que vocês levam para se vestir, o tempo que vocês levam para fazer as refeições antes de sair, o tempo que você leva para tomar banho, para se maquiar, tudo isso, lógico. Eu estou falando assim muito rapidamente para vocês terem a percepção de que cada coisa que vocês têm, vocês podem até cronometrar, fazer isso como um exercício. Cronometrar o tempo que vocês levam para cada tarefa, porque vocês vão ter uma percepção exatamente do quanto vocês gastam. Se vocês estão gastando muito tempo se distraindo, vendo TV, ouvindo música, no banheiro, tomando banho, e aí vocês têm essa percepção mais acurada, entendeu, gente? Então, lembrar de deixar tempo suficiente para as refeições, bem como seu deslocamento, compromissos e recados. Se certificar, gente, é outra dica também muito importante, de que cada dia inclui uma mistura de quê? De tarefas de alta atividade cerebral e baixa atividade cerebral. Por quê? Por que é importante você fazer essa mescla de tarefas que exijam muito do seu cérebro e tarefas que não exijam muito do seu cérebro? Porque se o seu dia for ocupado apenas por coisas difíceis de fazer, ou que exijam muita tomada de decisão, ou muita concentração, você vai ficar exausta. Lembrando, gente, os sintomas do TDAH não vão desaparecer. Vocês precisam driblar os sintomas do TDAH. Então, não adianta querer forçar uma situação de você, eu vou estudar 8 horas por dia porque você vai ficar esgotada. Então, vocês precisam agir de uma maneira amigável com o cérebro de vocês, como vocês funcionam. Então, até se vocês perceberem que vocês têm um dia que não funcionam para uma tarefa de alta atividade cerebral, vocês colocam essa tarefa para o dia seguinte. Ou para 2 dias depois, não importa. Mas vocês precisam respeitar o corpo de vocês. E cada dia, gente, é importante, a gente falando da roda da vida, do equilíbrio, né, de cada faceta que nós temos na vida, é importante a gente ter o equilíbrio em tudo que a gente faz. Então, é importante ter lazer, é importante ter tempo livre, é importante se exercitar, é importante comer bem, é importante ter boas horas de sono para que você funcione, e principalmente para uma mente que tem TDAH. Então, cada dia, se possível, você incluir um tempo ao ar livre. Por quê? Porque estar em contato com a natureza, isso já foi uma pesquisa, isso já foi mostrado, melhora o foco e o humor. Então, é vocês reservarem um tempo para vocês, para buscarem a natureza, para darem uma volta na rua,
quem mora perto de praia, para dar 15 minutos, gente, você poder caminhar realmente na beira da praia, isso é muito importante. Isso é higiene mental. E faz muito bem. E melhora o foco e principalmente o humor. Ângela, ouve podcast sobre procrastinação da nossa vida. Acho que vai gostar. Tem no Spotify. A Ângela diz, não tenho TDAH, mas essas dicas vou seguir porque não sou disciplinada e vou procrastinando em tudo. Legal, Ângela, segue sim. E depois me diz se deu resultado para você. Lembrando que a live também vai estar disponível, gente, no YouTube. Então, assim, depois que esses itens de alta prioridade e suas atividades programadas forem reunidas, você vai ter o plano de ação do seu dia. E é um plano realista, é um plano alcançável, realizável, em que você vai ficar super feliz. Outra dica com relação à lista. O ato de você dar, isso eu aprendi nessa teleclass, exatamente sobre produtividade. Você dá o tique na tarefa. Vocês sabiam que quando você dá o tique, mágica acontece no seu cérebro? O que acontece quando você dá esse tique de que você realizou a tarefa? A dopamina é liberada no seu cérebro. E uma vez que a dopamina, exatamente, Carla, uma vez que a dopamina é liberada no seu cérebro, você se sente muito bem. E você fica motivada a dar continuidade a outras tarefas que você precisa fazer. Eu achei isso show. Um simples tique faz com que teu cérebro libere dopamina e você fica motivada para continuar com as tarefas do dia. Então, fez uma tarefa, gente? Tique nele, tique nela, ok? Então, assim, você pode escrever essa lista diretamente no seu calendário, no smartphone, no planner, ou no seu caderno separado, não tem problema nenhum. Ao continuar o seu dia, você vai manter esse planner, seja no seu smartphone, seja ele de papel, para você poder inserir novos itens de tarefas conforme eles ocorrem. Porque uma vez que você vai realizando, você pode até vir em outras tarefas e você vai precisar estar com a sua agenda nas mãos. E como é um hábito, essa agenda precisa ficar com você. Você não pode comprar uma agenda, gente, e esconder dentro da gaveta. Então, dica de organização. Essa agenda precisa estar num local de fácil acesso, disponível para suas mãos, visualmente acessível para você lembrar de usar. Não adianta comprar agenda atrás de agenda e você esconder dentro de uma gaveta. Então, dica de organização: aonde essa agenda precisa ficar para você lembrar? Ou vai ser dentro da bolsa, ou vai ser em cima da mesa do trabalho. Aí vocês vão usar lembretes para poder usar essa agenda. Vocês vão colocar alarme. Vocês vão pedir para alguém lembrar de você. Cíntia, está guardando a agenda na bolsa? Você está levando? Porque vocês precisam desenvolver o hábito de usar agenda e criar lista. Então, todo dia acordo e olho a caixa de entrada que sempre entra coisa nova todo dia. Isso aí. Então, assim, quando você chegar em casa, quando você tiver novas atividades para inserir, quem for a pessoa digital, você vai transferir isso para a sua lista informatizada, lembrando de colocar isso como tarefa para chegar em casa. E essa atividade é uma tarefa, então vocês não podem esquecer de anotar, porque é exatamente tirar da mente o quê? O que tem aqui, porque senão você vai esquecer. Daí a importância de anotar. Uma vez por semana você vai repriorizar os itens da sua lista mestre, né, que já está atualizada, e vai iniciar todo o processo novamente.
Então, gente, eu tenho certeza que com esse sistema você vai conseguir realizar todas as suas prioridades A, algumas das suas Bs, e o que vai acontecer com os 6? Que são aquelas que você tiver alguma chance, tiver algum tempo, você vai fazer. Você vai perceber que talvez essas coisas que você está colocando como C nem vale a pena fazer. É uma coisa que não tem importância alguma e você vai deixar para lá. Carla, muito obrigada. Fico muito feliz. Você arrasa nas dicas. Carla, eu estou usando o Todoist e estou amando. Eu também estou usando. Eu já vi o Wunderlist, também gostei, mas eu não consegui baixar. Eu peguei o Todoist. Eu sou uma mulher de agenda. Eu amo escrever. Eu tenho agenda, tenho planner e eu gosto muito, muito, muito de escrever. Eu acho que, assim, para minha mentalidade funciona muito. Assim como a Tamara também funciona. Mas, gente, que horas são? 9h57. Eu quero que vocês entendam que essa questão de ter agenda e de ter lista é a construção de um hábito. Então, um hábito, para ser desenvolvido, ele precisa de tempo suficiente para que vocês interiorizem e vocês façam no automático. Vocês serão pessoas que vão prontamente criar todo o plano de ação de vocês, seja semanal, depois mensal, começar com semanal, ou então com diário, e vocês vão conseguir fazer planejamentos maiores. Planejamento para as suas férias, planejamento para comprar um apartamento, planejamento para juntar dinheiro, mas precisa começar, precisa acreditar e manter-se motivado nessa construção de hábito. Porque a tendência de vocês é começarem muito motivados, com todo o gás de fazer, e no meio do caminho vocês acham que já estão safos, que vocês não precisam mais contar com a lista, com a agenda, porque vocês vão lembrar, e vocês abandonam. Quando vocês abandonam, o que acontece? As características do TDAH voltam. Você começa a esquecer, você realmente começa a se atrasar, começa a falhar exatamente nessas questões, e você fala, realmente, está vendo, não adianta ter agenda, mas por quê? Porque você não construiu esse hábito de uma maneira consistente. E essa é a questão. Vocês têm a questão da inconsistência. Então, é manter-se firme nesse hábito, é acreditar que sim, gente, é possível vocês realizarem quaisquer coisas que vocês quiserem, planejarem quaisquer coisas que vocês desejarem, mas precisam desenvolver o hábito. Tá bom, gente? Vale a pena. Não existe mudança de hábito sem exercício. O exercício precisa realmente você se exercitar cotidianamente para que seja no automático. Quando ficar no automático, realmente aí a gente para. Sim, a motivação cai. Gente, disciplina, sim, também. Estrutura, não é nem disciplina, é rotina. Gente, nosso horário acabou. Um beijo grande para vocês, pela presença de vocês. Amei falar com vocês. Um beijo grande. Temos 27 segundos. Deixem os seus comentários no direct, deixem nos posts. É um grande prazer passar tudo isso para vocês. Beijo no coração de cada um de vocês e até terça-feira que vem, dia 13, às 21 horas. Beijo.